Entrei no banco para pedir um empréstimo de $5.000 porque meu sistema de aquecimento e ar-condicionado tinha parado de funcionar e minha casa parecia um forno aquecendo lentamente. O gerente digitou meu nome, olhou fixamente para a tela e depois para mim. Senhora, a senhora tem $43 milhões em uma conta de investimentos. Por que precisaria de um empréstimo? As lâmpadas fluorescentes zumbiam acima de nós. Ele me entregou um copo descartável com água, como se eu pudesse desmaiar a qualquer momento. 7 anos antes, meu marido morreu de um ataque cardíaco. O luto deixou minha mente tão confusa que ainda sinto vergonha quando lembro. Eu ficava parada no corredor do supermercado, segurando uma caixa de cereal, sem conseguir lembrar por que tinha ido até lá. Foi nessa época que o irmão mais novo do meu marido e a esposa dele apareceram com condolências e um discurso gentil. Você não deveria cuidar das finanças agora. Deixe que nós ajudemos. Só temporariamente. Assinei onde apontaram. Não li com atenção. Depois disso, a vida pareceu normal. Voltei a dar aulas. Cuidei do meu jardim. Eles ligavam nos aniversários. Então começaram a viver de maneira cada vez mais extravagante. Caminhonete nova. Viagens caras. Fotos de lugares onde eu nunca tinha estado. Disse a mim mesma que não deveria desconfiar até abrir uma pasta antiga do meu marido para atualizar meu testamento e perceber que os números não batiam. Não era um caso de investimentos desvalorizados. O dinheiro estava desaparecendo. Quando o gerente do banco mencionou um fundo fiduciário, minha mente finalmente voltou a funcionar com clareza. A conta estava em meu nome e vinculada ao meu número de seguridade social. Tinha sido aberta anos antes e mantida escondida. As pessoas administrando tudo nunca mencionaram uma única vez. Dirigi de volta para casa no piloto automático e sentei na mesma mesa da cozinha onde havia assinado aqueles documentos em meio à confusão do luto. Então fiz o que ensinei aos alunos durante décadas. Quando a conta fecha, você confere o cálculo. Reuni extratos, comparei datas e anotei os totais em um bloco amarelo. À meia-noite, o padrão ficou evidente. O dinheiro saía em pequenas parcelas, taxas, cobranças, transferências para nomes que eu não reconhecia. Tudo espalhado para que nenhuma movimentação individual parecesse alarmante. Centenas de milhares de dólares desviados silenciosamente, enquanto eu apenas tentava sobreviver. E a parte mais assustadora? Meu cunhado não sabia da existência do fundo fiduciário. Caso soubesse, o dinheiro já teria desaparecido. Confrontá-lo seria como entregar o mapa de um cofre que ele ainda não havia encontrado. Então meu plano era simples. Não dizer nada. Encontrar a advogada certa. Documentar tudo. Proteger o fundo atrás de uma barreira que ele não pudesse atravessar. Dobrei o papel com meu plano e o escondi dentro do meu exemplar de O Sol é pra Todos. Era o último lugar onde ele procuraria. Minha advogada especializada em fraude solicitou registros certificados diretamente às instituições financeiras e transferiu o fundo para uma estrutura protegida exclusivamente em meu nome. Continuei agindo normalmente. Quando meu cunhado ligou de repente, me chamou de querida e se ofereceu para passar lá em casa e revisar a papelada. Mantive uma voz calorosa e falei sobre minhas rosas como se eu tivesse mudado. Os registros certificados chegaram e mostravam exatamente o que estava acontecendo. Uma LLC registrada no nome dele recebia pagamentos de consultoria, vindos das minhas contas, sem prestação de serviços, sem informações transparentes. As transferências eram calculadas cuidadosamente para nunca parecerem grandes demais. $9 mil, $12 mil, $17 mil. Minha advogada não levantou a voz, apenas disse: isso foi deliberado. Ouvir aquilo dito com tanta calma foi pior do que um grito. Quando o processo foi aberto, meu cunhado deixou uma mensagem de voz cuidadosamente controlada falando sobre mal-entendidos. Depois, ele e a esposa apareceram na minha casa sem bater a porta. Entraram pelo portão lateral como se ainda tivessem direito de acesso à minha vida. Ela colocou uma travessa coberta com papel alumínio sobre o corrimão da varanda, como se fosse um adereço de teatro. Ele tentou apelar para a família. Depois pro legado do meu marido. Daniel ficaria arrasado. Então veio a ameaça. Você vai destruir esta família. Mantive minhas luvas de jardinagem nas mãos. Minha advogada cuida de toda a comunicação agora, eu disse. Quando ele insistiu, perguntei: você está falando da confiança que depositei em você? Diga claramente. Ele não conseguiu responder. No tribunal, a história deles desmoronou diante dos detalhes. Uma LLC. Transferência após transferência dentro da mesma faixa cuidadosamente planejada. Nenhum outro cliente. A juíza chamou aquilo de exploração intencional e impôs uma condenação que fez as propostas de acordo deles parecerem ridículas. Depois vieram acusações federais relacionadas à forma como o dinheiro havia sido movimentado. As fotos das viagens desapareceram. A empresa de consultoria foi dissolvida. A confiança dele foi substituída por uma data para se apresentar à prisão. E a primeira coisa que fiz com o dinheiro recuperado não foi uma viagem de vingança. Foi consertar o sistema de aquecimento e ar-condicionado. A mesma coisa que havia me levado ao banco desde o início. O técnico explicou como funcionava o termostato. E minha casa finalmente esfriou. Naquela noite, dormi bem pela primeira vez em anos. Fiquei parada na cozinha pensando. Tudo começou com um pedido de empréstimo de $5 mil. E terminou comigo recuperando minha vida ao aprender a ler cada linha antes de assinar.